podemos fazer um exercício. A integral de 4 mais 3x ao quadrado, sendo que o intervalo de integração vai de 0 a 1. Bom, olha que bacana aqui. Eu posso já aplicar uma das propriedades. Aqui eu coloquei as 3 propriedades que nós vamos precisar para resolver essa integral aqui. São 3 delas. Além disso, eu vou precisar de uma outra informação. Essa informação aqui, que a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é 1/3. Mas, professor, como que o senhor calculou isso? Calma, nós vamos chegar lá. Por hora, vocês assumam que isso aqui é verdadeiro. A integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx é igual a 1/3. Então, o valor dessa integral é 1/3. O que significa isso? Seria a área sobre a curva da função y é igual a x ao quadrado, ou f de x é igual a x ao quadrado, a área sobre a curva, nos limites de 0 a 1, daria 1/3. E como que eu falo isso? Só para a gente fechar essa questão da pronúncia. Integral de x ao quadrado dx nos limites entre 0 e 1. Isso dá 1/3. Como que eu sei isso? Calma, nós vamos chegar, esse é um passo além. Lá, adiante, nós vamos aprender a calcular. Por enquanto, assumam que isso é verdadeiro. Então, olha, você tem 4 informações aqui que você vai usar para calcular essa integral. Primeiro, que a integral de x ao quadrado dx entre 0 e 1 é 1/3, e essas 3 propriedades. Então, com base nisso, vamos olhar essa integral e vamos ver quais propriedades aqui eu posso aplicar. Olha que bacana, eu tenho uma soma aqui dentro da integral. Se eu tenho uma soma, eu posso separar em 2 integrais. Se eu tenho 2 termos sendo somados aqui dentro, eu posso separar. Legal, então vamos separar. A integral de 0 a 1 de 4 mais 3x ao quadrado dx, ela é igual à integral de 4 dx entre 0 e 1, mais a integral de 3x ao quadrado dx entre 0 e 1. Veja que aqui nada mais, nada menos eu fiz do que aplicar a segunda propriedade. Agora, eu observo que eu tenho aqui a integral de uma constante. Professor, como você sabe que é uma constante? Porque o que está aqui dentro da integral não depende de x. O valor 4 depende de x? Não. Ele é 4. É 4. É 4, não depende de x. Certo? Então, ele é uma constante. Se ele é uma constante, eu posso aplicar a primeira propriedade. Olha aí que bacana, é uma constante. Vamos aplicar a primeira propriedade. A primeira propriedade diz que a integral de uma constante dentro dos limites a e b é o valor da constante multiplicado pela subtração dos limites. Então, 4 vezes 1 menos 0 é igual a 4. Ótimo! Nós já conseguimos calcular este primeiro termo aqui da integral. Agora nós precisamos calcular, esse primeiro termo, nós precisamos calcular o segundo. Opa! Mas aqui no segundo tem uma propriedade que eu posso aplicar. Qual propriedade? Observe aqui dentro da integral. Eu tenho uma função aqui que é f de x, ela depende de x. X ao quadrado, ela depende de x. O valor que eu colocar aqui é dependente de x. Então, isso aqui é uma função.
mas eu tenho uma constante multiplicando essa função. 3 vezes x ao quadrado. Opa! Aí eu sei que tem uma propriedade que me diz o seguinte: se eu tenho uma constante multiplicando uma função, eu posso pegar esta constante, colocar para fora aqui da integral, calcular a integral e depois multiplicar pela constante. Ótimo! Então vamos tirar essa constante para fora da integral. Está aqui. Tirei a constante daqui e coloquei para fora da integral, aplicando a terceira propriedade. Correto? Muito bem. Então veja que aqui eu já calculei este valor. Acabei de calcular aqui, né? Dá 4. Então agora me resta calcular este. 3 vezes a integral de 0 a 1 de x ao quadrado dx. Opa! Isso aqui é dado. É dado do problema. Foi dado. Dado que vale 1/3. Então, se isto aqui vale 1/3, tranquilo, eu multiplico 3 por 1/3. Isso dá 1. Somo com 4, que é o valor que eu tinha calculado para este termo aqui. 4 mais 1 dá 5. Portanto, a integral de 0 a 1 de 4 mais 3x ao quadrado dx, que poderia parecer complicada, ficou extremamente fácil aplicando essas propriedades e com este dado. 4 mais 1 é igual a 5. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja estas 2 sugestões para aprimorar ainda mais seus conhecimentos.